Eu vou começar, então, trazendo para vocês, eu acho que até dei um spoiler aí antes de começar a minha fala, com um vídeo que eu gostaria de apresentar de pessoas com Parkinson falando um pouco sobre a sua experiência com a doença. Meu nome é Eliane Carreira, tenho 54 anos e sofro da doença de Parkinson. Meu nome é Carmen Galuz. Meu nome é Augusto. Eu me chamo Cleide e tenho diagnóstico de Parkinson há 18 anos. O Parkinson foi chegando na minha vida sempre de licença. Viver com Parkinson não é fácil, mas a gente também sabe que com a aceitação da doença, as coisas começam a facilitar um pouco mais. Abri mão de alguns sonhos, planos para o futuro, mas elaborei novos projetos apesar do Parkinson. A cada atividade que eu faço, a cada movimento que realizo, a cada correção que é feita para mim, eu melhoro. Principalmente sobre a minha escrita, que eu pude recuperar. Dá para a gente viver, dá para fazer bastante coisa. É preciso que se enfrente o Parkinson. Quando você tem apoio, você percebe como melhorou sua qualidade de vida. O Parkinson ainda não tem cura, mas tem tratamento e tem controle. E a gente consegue ter uma qualidade de vida. Não se exclua, não se esconda. Procure ajuda e se fortaleça. A vida é muito mais do que um diagnóstico. Muito obrigada. Bom, essa foi uma campanha que a gente participou agora em abril, mês de conscientização da doença de Parkinson, e é importante que vocês tenham essa experiência de quem está aí começando a atender pessoas com Parkinson, quem está começando a cuidar de pessoas com Parkinson e ouviram a brilhante aula da doutora Clarice e viram a complexidade que é tratar a doença de Parkinson, como a doutora Clarice disse, não é uma única, né, doença, não é um único doente, não é uma única pessoa, são pessoas que têm uma condição de saúde, mas que se apresenta de forma diferente em cada pessoa, né? Então, nós dizemos que não é uma doença única, é um grupo de sintomas e que esses sintomas, eles variam de paciente para paciente. Então, todos têm uma mesma condição de saúde, porém, ela se apresenta de forma diferente. Então, você que não conhece outras pessoas com Parkinson, que está nos ouvindo hoje, né? Nós recebemos no direct da associação muitas pessoas interessadas nas palestras, né? Desse simpósio e que tem o familiar com doença de Parkinson, mas que não conhecem outras pessoas com Parkinson. Então, isso é importante para que você saiba de antemão que é uma condição de saúde que leva a dificuldades sistêmicas, né? Não é uma única condição e sim múltiplas condições dentro de uma mesma doença, né? E isso varia de paciente para paciente, e isso é importante porque os pacientes acabam, muitas vezes, se comparando uns aos outros, né? Como a doutora Clarice falou, eu vou evoluir dessa forma, vai ser desse jeito para mim, vai ser tão bom ou tão ruim quanto outra pessoa que eu conheço com Parkinson, e na verdade a gente não tem como dizer isso, né? Cada pessoa vai evoluir de uma maneira. A gente até começa na ciência a ter preditores de evolução, mas isso ainda é baseado em aspectos vários, que não só um ou outro aspecto para a evolução da doença de Parkinson. Bom, então, nós aqui temos o compromisso, né, toda a Associação Brasil Parkinson, toda a equipe multidisciplinar da Associação Brasil Parkinson, eu na gestão, mas todos os profissionais, nós temos
o compromisso de levar para a pessoa com Parkinson um cuidado centrado não só na pessoa, mas também no seu cuidador, né? E isso não é uma iniciativa da Associação Brasil Parkinson, isso é uma diretriz, né, europeia de fisioterapia, tá? Para doença de Parkinson, e que eu acho que a primeira dica dessa aula, dessas dicas importantes que a doutora Clarice me pediu, é que você tenha um fisioterapeuta especialista na doença de Parkinson e que ele siga o guideline europeu, a diretriz europeia para o tratamento da doença de Parkinson. Então, essa diretriz é uma diretriz já antiga, publicada em 2014, traduzida pela nossa colega, doutora Tamini, em 2015, a doutora Lorena e a doutora Josefa, mas é uma diretriz que ainda é um core, ainda é algo que nós seguimos e que nós temos atualizado ao longo do tempo. Então, surgiram outros trabalhos que complementam, mas que acho que o grande pilar de sustentação, né, é a diretriz. Então, se você, como eu disse, precisa de uma primeira dica, o seu fisioterapeuta especialista em doença de Parkinson, ele conhece a diretriz, né? A diretriz é gratuita, a diretriz está na internet, disponível, e graças a essas colegas, como a doutora Tamini, que traduziram a diretriz para o português, uma primeira barreira que seria a língua, né? Porque, infelizmente, muitos de nós não conseguimos ler de forma fluente em inglês, essa primeira barreira já foi vencida. Existe uma diretriz que é traduzida para o português de Portugal e do Brasil, né, através dessas colegas, e que está disponível não só para os profissionais, mas também dentro desse site do ParkinsonNet, você pode ter informações de diretrizes para pacientes, inclusive para cuidadores. Então, eu começo a minha fala dizendo: nós seguimos uma diretriz, nós seguimos um cuidado centrado na pessoa com Parkinson e no seu cuidador. Então, nós temos, em volta desse círculo inicial, que vocês estão vendo com o paciente no centro, vários profissionais atuando em conjunto, atuando como um time, né? E o fisioterapeuta é um dos que estão aí na frente, no topo, né, desse cuidado. Não que ele seja mais ou menos importante, mas ele é tão importante quanto, e é uma das especialidades que, durante o curso da doença de Parkinson, o paciente, a pessoa com Parkinson, vai precisar, em algum momento, consultar, né? Como muitos dos outros, como a gente falou, sendo uma doença sistêmica. Mas a fisioterapia, no Brasil, principalmente, alguns outros centros internacionais, a enfermagem tem esse papel de gerenciamento dessa equipe, né, como neurologista, como fisiatra, mas no Brasil ainda o fisioterapeuta tem esse papel bem importante dentro dessa equipe, né? E que nós temos na Associação Brasil Parkinson a felicidade de contar com uma equipe multidisciplinar, né, com fisioterapeuta, com fonoaudiólogo, com nutricionista, com muitos desses profissionais que vocês estão vendo como recomendados por essa diretriz, né? São a Associação Brasil Parkinson, para quem ainda não conhece, é a primeira e maior associação de pessoas com Parkinson da América Latina, e nós temos a felicidade de contar com uma equipe multidisciplinar, e mais do que isso, caminhamos para uma equipe interdisciplinar e transdisciplinar, que não precise de uma coordenação e de um gerenciamento, né? Que os profissionais possam ser cada vez mais autônomos dentro do cuidado, mas que, ao mesmo tempo, consigam ver a pessoa com Parkinson como um todo, né? Então, eu trago uma figura interessante, que é essa figura de vários profissionais analisando o elefante, né? Então, essa figura nos mostra que cada um tem uma imagem daquele todo,
né? Então, um acha que é uma árvore, um acha que é um muro, né? Um acha que é uma corda, que é um ventilador, né? Todos que é uma lança, que é uma... Todos estão certos, porque eles estão vendo, né, de acordo com a sua perspectiva. Porém, se eles não juntarem todos esses conhecimentos, eles não conseguem ver o todo, eles não conseguem enxergar do que se trata, na verdade, de um elefante e não de um ventilador, e não de uma árvore, e não de um... Então, se você enxerga o paciente só no seu pedaço, né, dentro do seu olhar da fisioterapia, dentro do seu olhar da fono, enfim, de qualquer profissão, isoladamente, você perde o todo. Então, eu começo trazendo a importância do fisioterapeuta nessa equipe, mas eu também trago um pé atrás de que, se ele olhar sozinho, ele não consegue ver bem o todo e realmente oferecer esse cuidado centrado na pessoa com Parkinson, né? Então, para você que é paciente, para você que é cuidador familiar, né, e que você só tem um profissional cuidando dessa pessoa com Parkinson, a gente recomenda que você procure outros profissionais e que esses profissionais se conversem, que esses profissionais discutam o caso da pessoa com Parkinson. Então, graças a Deus, então, eu tenho mais de 20 anos de formada e eu posso dizer que essa conversa era muito mais difícil. Né? Era muito mais difícil o fisioterapeuta ter acesso, né, a outros profissionais e principalmente ao médico, né? E hoje em dia, graças a Deus, a gente consegue conversar e discutir melhor e enxergar, né, o paciente como um todo e não só segundo a sua visão. E o beneficiado, obviamente, é a pessoa com Parkinson. O objetivo é esse, que a entrega do tratamento seja o melhor possível. Então, a ciência nos mostra, eu trago um dos muitos trabalhos que já avaliam essa equipe, que avaliam o cuidado integrado, o cuidado multidisciplinar integrado, né, como realmente uma vantagem para a qualidade de vida da pessoa com Parkinson. Então, se a gente olhar esse gráfico, né, esse forest plot, a gente consegue ver, né, esse diamante preto tendendo ao cuidado integrado como, né, nessa meta-análise, como um cuidado importante para a melhora da percepção da qualidade de vida da pessoa com Parkinson. Bom, além disso, outros estudos mostram a importância de grupos de apoio dentro desse cuidado. Então, isso é algo que a gente, quando eu mostrei, eu vou voltar um pouquinho, quando eu mostrei para vocês no cuidado centrado o paciente e o cuidador, eu volto aqui para mostrar para vocês que já existem evidências de que é importante que haja um grupo de suporte, né? Um grupo que sustente a pessoa com Parkinson, que dê suporte realmente psicológico, e que esses grupos de apoio, eles podem ajudar a pessoa com Parkinson e o cuidador. Esse é um trabalho de brasileiros, né, do Dr. Carlos Rieder. É importante sempre trazer trabalhos de grupos do Brasil e mostrando a importância, então, de grupos de apoio, como o que nós temos na Associação Brasil Parkinson. Esse é um outro trabalho mostrando um relato de caso de uma pessoa com Parkinson, né, da sua jornada com Parkinson, onde ele traz também a importância, né, do suporte da rede de apoio. Então, hoje aqui, a gente está criando mais uma rede de apoio, né? À medida em que você, que está assistindo isso, que tem uma pessoa com Parkinson que você conhece, né, como a doutora Clarice falou, cada 9 minutos uma pessoa é diagnosticada com doença de Parkinson. Então, se você, nesse momento, ouvindo todas essas informações, né, que você possa multiplicar isso, que você possa ampliar a rede de apoio, não só
do seu familiar, do seu amigo, mas de qualquer pessoa, né? Que você possa ser parte de uma rede muito maior, né? De uma rede maior, para que a gente possa, inclusive, diminuir o estigma e apoiar as pessoas com Parkinson. Bom, dentro ainda da diretriz europeia, nós usamos na Associação Brasil Parkinson, além da diretriz, a classificação internacional de funcionalidade, né, que a própria diretriz recomenda como pano de fundo, e é importante, né, como a doutora, acho que Clarice mesmo disse, o doutor Felipe chegou a citar, da importância da CID, né, da classificação internacional de doença, né, é importante a gente lembrar, né, e você saber que o seu fisioterapeuta especialista em fisioterapia neurofuncional, ele deve considerar, tá? Aspectos da classificação internacional de funcionalidade. O que é isso, né, na prática? Isso é dizer que é necessário considerar que o seu fisioterapeuta, que atende o seu pai, que atende a sua mãe, que atende o seu familiar, o seu amigo, ele precisa levar em conta não só a condição de saúde, não só o Parkinson, não só a alteração dessa estrutura do cérebro, né, que a doutora Clarice falou, dos núcleos da base, da substância negra, né, da falta de dopamina, mas é preciso que o fisioterapeuta leve em consideração a atividade que ele tem dificuldade e, principalmente, o quanto a participação, tem essa seta bem grande aí em rosa, falando sobre a importância da participação da pessoa com Parkinson. Então, no fim das contas, o que a fisioterapia quer? O que você, como paciente, quer? Aumentar a sua participação. E o que é isso? É você voltar a frequentar o seu templo religioso, é voltar a frequentar as atividades de lazer que você gosta, é voltar a frequentar a sinagoga que você ia, é voltar a frequentar a casa do filho. Então, de verdade, não é ganhar em atividade, não é ganhar força muscular, não é ganhar condicionamento, é ganhar tudo isso para construir um aumento de participação na vida real. Né? Participação nessa classificação internacional de funcionalidade quer dizer vida real. E aí a gente continua vendo esses dois círculos aí púrpuras falando o seguinte, olha, existem fatores ambientais e fatores pessoais que estão corroborando com essa condição de participação. E eles podem ser, de alguma forma, facilitadores da vida desse paciente, da vida real, ou podem ser barreiras da vida real dessa pessoa com Parkinson. E eu explico melhor. Então, fatores ambientais. O que, por exemplo, dentro do ambiente da pessoa com Parkinson, dentro da casa dele, facilita, por exemplo, a marcha, né? O que atrapalha a marcha? Então, o que é um facilitador, o que é uma barreira? Isso, quando a doutora Clarice falou da questão da terapia ocupacional para mudar o ambiente, adequar o ambiente, então, muitas vezes, quem chega primeiro para a pessoa com Parkinson é o fisioterapeuta. E ele tem, sim, que observar essas questões de facilitadores e, principalmente, de barreiras. Algo que possa ser mudado, por exemplo, no ambiente do paciente e que isso pode facilitar a participação. Então, ele não come mais na copa, porque ele tem que dar X passos para chegar até a copa, né, até a cozinha para fazer a refeição, e acaba tendo, então, eles trazem, a família traz, o cuidador traz a comida no sofá, né? Então, ele deixa de fazer. E aí eu pergunto para vocês, trazer a comida está sendo um facilitador? Pode ser. Né? Trazendo um facilitador porque ele se alimenta e não gasta energia e não se cansa até chegar lá na copa para fazer a refeição. Porém, esse fator ambiental de trazer as coisas também pode ser uma barreira, porque esse trajeto que ele faria, né, andando e fazendo atividade física, né, e fazendo exercício físico, ele é impedido, uma vez que
por exemplo, o familiar, o cuidador, facilitam a vida dele de uma forma que não é a mais adequada, dependendo da queixa principal do seu paciente. O que mais ele quer melhorar? Invariavelmente, marcha. É o que mais os pacientes querem melhorar, né? E se você, no ambiente desse paciente, detecta barreiras, né, e facilitadores, você precisa jogar com isso desde as fases iniciais. Em algum momento, você precisa ter auxílio de outros profissionais, como a gente viu lá no começo, de tantos outros, né? Mas a fisioterapia tem um papel importante e o uso dessa classificação internacional de funcionalidade, ela classifica justamente essas questões. E a gente consegue, numa linguagem universal, ver a evolução do paciente ao longo do tempo com marcadores, com números, né, com códigos, em que você vê objetivamente a evolução. Então, isso é importante para o fisioterapeuta neurofuncional que ainda não usa a CIF, que passe a usar. A CIF é descrita lá em 2001, então a gente tem 21 anos e ainda pouquíssimos serviços, né, utilizam a classificação. Né? Fatores pessoais também são importantes, então, fatores pessoais do próprio paciente, fatores pessoais do próprio cuidador, em que é resistente muitas vezes em mudar o ambiente, é resistente muitas vezes em facilitar, né, em usar um facilitador para o próprio paciente, são questões que a gente precisa identificar. Por quê? Porque isso depende muitas vezes do sucesso da sua intervenção. Né? Porque, como eu falei e vou repetir, a gente não quer só que o paciente melhore uma atividade, como, por exemplo, o levantar e sentar da cadeira durante a sua sessão de terapia, onde você dá a pista, como a doutora Clarice já brilhantemente começou a falar. Então, tem pista visual, tem pista rítmica, tem pista auditiva, tem facilitadores para essa tarefa. Você usa toda essa gama de recursos dentro da sua terapia. Você vai embora e o paciente fica sentado no sofá o dia inteiro e, quando ele vai sair de lá, o familiar ou o cuidador tem que tirar. Então, veja, de verdade, o que esse paciente tem aumento de participação? O que você, como fisioterapeuta, ou você, como pessoa com Parkinson, você, como cuidador, está observando que a fisioterapia está sendo efetiva, né, na melhora da participação, na melhora da qualidade de vida, da vida real do paciente. Né, eu falo para os alunos, né, para os especializandos da USP, eu falo, o pior elogio, na minha opinião, para o fisioterapeuta é quando o paciente ou o próprio familiar geralmente fala, nossa, com você ele vai muito bem. Mas quando você vai embora, ele vai muito mal. Ele não faz nada do que você falou. Né? Tem alguns colegas que acham isso um elogio. Na verdade, eu acho isso péssimo. Isso quer dizer que você não está conseguindo fazer com que aquilo que você trabalha dentro da sua sessão vire, né, generalize para a vida real, vire vida real, vire impacto, né, na participação do paciente. Né? Bom, eu queria mostrar um vídeo aqui para vocês, justamente sobre um facilitador, nesse caso, que é uma das pistas que a doutora Clarice já mencionou, que são as pistas visuais, né? Essa paciente, ela tem freezing na marcha, né? Ela tem uma dificuldade de equilíbrio, tem um estágio avançado da doença de Parkinson, e ela nunca tinha feito fisioterapia especializada na doença de Parkinson, apesar de muitos anos de doença, e logo que eu comecei a atendê-la em domicílio, né, eu fiz, então, essa marcação do piso, e apesar do desequilíbrio, apesar dela usar o andador que vocês estão vendo aqui, com a pista, vejam como ela anda.
E aí a gente tem a participação especial aí da Belinha, né, seguindo a paciente. Então, a paciente que tem uma dificuldade importante, com Parkinson no estágio mais avançado, gente com grande desequilíbrio, vocês estão vendo adaptações aí na cama, uso de andador, mas com o uso da pista, por exemplo, foi um facilitador para essa paciente que ajudou para que ela aumentasse a participação. Ela sai mais do quarto, ela curte mais a casa dela, porque ela consegue, com as pistas, andar mais pela casa, coisa que ela estava fazendo já na cadeira de rodas por conta da dificuldade do congelamento. É um apartamento pequeno, que tem muitas passagens, então vocês sabem que o freezing tende a aparecer em ambientes de passagem de porta, então ela tinha congelamentos grandes e com uma fita uma fita crepe, né? A gente conseguiu melhorar isso. Lógico que vou voltar no que a gente tinha comentado. Existem facilitadores, que são, por exemplo, as pistas, mas existem barreiras nas questões pessoais. A paciente concordou em que eu marcasse todo o chão da casa dela, né? E isso muitas vezes não é de cara aceito, não só pelo paciente, mas às vezes pelo cuidador, pelo familiar, em que você altere o ambiente, né? Então, é algo que tem que ser avaliado, né? E precisa ser conversado e precisa ser discutido sempre com o cuidador e com o paciente no centro dessa discussão. Não adianta a Érica achar que é importante marcar a casa inteira, porque isso vai fazê-la andar mais. Se ela acha péssimo que a casa inteira esteja cheia de marcas, certo? Bom, eu gostaria de trazer para vocês mais uma dica muito importante, que é da diretriz, que sugere que o fisioterapeuta leve, entregue, envie para a pessoa com Parkinson e para o seu cuidador um formulário de informações pré-avaliação. Esse formulário nós achamos tão importante e tão interessante que nós estamos fazendo um linkage com a CIF, inclusive, já submetemos esse trabalho, né? Ele está aí saindo do forno em breve, porque justamente é nesse momento em que você dá a oportunidade para a pessoa com Parkinson e para o seu cuidador discutirem sobre as metas, né? Antes dele falar com você pela primeira vez, você dá essa oportunidade ao cuidador e à pessoa com Parkinson, né? Essa chance de pensar sobre os problemas que eles gostariam que você abordasse, que o fisioterapeuta abordasse. Então, para quem está nos ouvindo, que é cuidador, que é uma pessoa com Parkinson, nós sugerimos fortemente que você pense. Então, o formulário é muito maior do que isso, mas eu trouxe essas 4 perguntas iniciais em que eu acho que são dicas importantes quando você for falar com um fisioterapeuta pela primeira vez, né? Em quais problemas você gostaria de trabalhar primeiro? Então, o que é prioridade para você? O que é prioridade para o seu familiar, né? Então, discutir isso. Às vezes, durante a consulta, né, durante a primeira avaliação, é difícil para que a pessoa com Parkinson e para o seu cuidador, que naquele momento, na sua presença, eles consigam pensar, discutir sobre o que é mais importante, né? Diante de tantas questões motoras e não motoras envolvidas na doença de Parkinson, o que é mais relevante? O que você gostaria que fosse trabalhado primeiro pelo seu fisioterapeuta? Então, não é o que o fisioterapeuta só avalia, é o que você gostaria. É lógico que aí os colegas que estão me ouvindo vão dizer, poxa, Érica, mas muitas vezes as queixas são do tipo, eu quero melhorar o tremor, né? E aí nós temos que trazer de cara, né, que a fisioterapia não melhora tremor.
né? Então, você tem que trabalhar com a expectativa da pessoa com Parkinson desde essa avaliação inicial. E por isso é importante que ela discuta suas metas, o que ela quer melhorar, né? Da mesma forma que a gente vai ter aulas aqui no simpósio sobre DBS, né? Indicações de DBS, e quando a pessoa com Parkinson quer melhorar sintomas axiais e fala, né? O médico chega para ela e fala: olha, não é o melhor tratamento, porque a gente é sabido que o DBS não melhora, né, objetivamente ou primariamente sintomas axiais. Da mesma maneira, o fisioterapeuta deve conversar, né, antes, muitas vezes, se possível, entregue esse questionário e você, que é pessoa com Parkinson, que é cuidador, pensem, quando ligarem para contratar um fisioterapeuta, quando se encaminharem para uma associação de Parkinson, grupos de Parkinson espalhados pelo Brasil, né? Pensem em quais problemas você gostaria de melhorar primeiro. E uma outra questão muito importante é sobre de que forma você já tentou lidar com esses problemas. Então, muitas das vezes, é uma hora em que o paciente fala: como assim? Como eu tentei lidar? Sou eu que tenho que tentar lidar? Né? Eu estou te procurando para você lidar com isso, né? Porque eu não estou dando conta. Tá certo, mas você precisa ser o ator principal. Você precisa sair de coadjuvante disso, porque você é quem convive com Parkinson 24 horas por dia, né? Você é o que sabe mais de Parkinson. Existem profissionais especialistas na doença, mas nós somos especialistas, nós não vivemos a doença. Quem vive a doença de Parkinson é o paciente e é o familiar, né? E é a família como um todo. Então, é muito importante que ele deixe de ser coadjuvante e passe a ser protagonista. E nessa pergunta de que forma você tentou lidar com esses problemas que você quer melhorar primeiro, quer dizer, algo que está te incomodando muito. E o que você fez para lidar? Né? Ou o que você fez, o que o seu familiar fez? Então, é um momento de discutir o que já foi feito, o que está sendo feito, o que realmente facilitou, o que não deu certo, e inclusive, ajuda, né, o papel do fisioterapeuta. E esses métodos que você utilizou, o quão eficazes eles foram, né? Então, o que ajudou, o que não ajudou. E, como eu havia dito, a quarta questão é com relação à expectativa com a fisioterapia, como eu dei o exemplo do tremor, né? E de outros sintomas que você pode não conseguir melhorar com a fisioterapia. Então, é importante que você discuta isso com o seu fisioterapeuta, e o nosso recado para os colegas também sinceridade, né, no que você pode prometer para a pessoa com Parkinson. Então, chegam assim, semanalmente, pacientes na associação que a queixa é: eu quero voltar a dirigir, né? E você percebe, por questões cognitivas, por questões motoras, que ele não tem condição de voltar a dirigir. Não vai ser uma decisão tomada pelo fisioterapeuta, mas também, né, com a avaliação do fisioterapeuta. Então, é importante que você trabalhe expectativas reais. Isso é muito sério, né? Porque o paciente fica trocando de profissional, né? Já passou por 3, 4 fisioterapeutas, 3, 4 médicos e 3, 4, enfim, de toda a equipe, porque isso não foi bem conversado no começo, né? E aí ele vai trocando de profissional com a mesma expectativa, e ninguém consegue chegar para ele e falar: essa expectativa, infelizmente, não vai ser melhorada, por exemplo, ou com tratamento medicamentoso, ou com tratamento fisioterapêutico, né? Então, quando a gente fala de protagonismo, quando a gente fala de que o paciente se torne protagonista disso, a gente está falando de apoio ao autocuidado. Então, esse também é uma figura da diretriz europeia, né? Da importância, desde as fases iniciais da doença. Vocês estão vendo a lupa aí que eu coloquei no RONHAR 1, no estágio inicial da doença de Parkinson, né, do início do tratamento medicamentoso, né, do diagnóstico médico. Então, desde esse momento, que o paciente seja orientado a ser protagonista do seu cuidado, né, que ele tenha
apoio, aprenda a gerenciar, a fazer realmente o autocuidado. E nesse momento é muito importante que o fisioterapeuta fale com esse paciente sobre a importância de melhorar a sua capacidade física. Em média, as pessoas com Parkinson são 30% menos ativas que idosos sem Parkinson. Então, é importante que ele saiba, como a doutora Clarice já trouxe, né, sobre a questão neuroprotetora do exercício. Então, é importante que ele saiba isso desde o começo. E quem muitas vezes recebe esse paciente no ROINHAR 1 não é o fisioterapeuta. Isso está mudando, né? Graças a Deus, a gente tem agora, na Associação Brasil Parkinson, grupos em estágio inicial, super inicial da doença, então, ROINHAR 1, ROINHAR 2, né? Mas isso realmente é de alguns anos para cá, né? Onde a fisioterapia se estabeleceu, né? Com evidências mais robustas e que os médicos começaram a nos mandar nesse estágio, onde o paciente não chegava. Ele já chegava para nós com uma limitação de atividade. O que é isso? Ele já não conseguia mais, por exemplo, levantar da cadeira, eu já estava com dificuldade de levantar da cadeira. Agora eu mando o paciente para fisioterapia, sendo que seria possível, no estágio inicial, retardar o início dessa limitação. Né? É essa a nossa questão, é isso que a gente bate na tecla de que o paciente chegue para o fisioterapeuta, para o educador físico, né? No estágio inicial da doença de Parkinson, tá certo? No estágio intermediário da doença de Parkinson, a gente mantém tudo isso do começo, do autocuidado, da melhora da capacidade física, né? Retardar as limitações, mas já é importante, desde a fase inicial e intermediária da doença de Parkinson, antes do ROINHAR 3, antes do déficit de equilíbrio, pensando em diminuir a limitação da atividade, que o paciente comece um treino de equilíbrio importante, né? Um treino de equilíbrio desafiador, um treino de equilíbrio complexo, né? A doutora Tamini com certeza vai falar, é um dos trabalhos dela, a questão do equilíbrio com treino multimodal, então eu não vou me ater a questões mais específicas, mas é importante que, como uma outra dica importante, que o paciente comece o quanto antes o treino de equilíbrio, tá certo? E com a evolução da doença, tudo isso se mantém, porém, a gente tem um paciente com mais dificuldades, né, de atividade, de participação, né, com mais limitações, e aí é necessário que o fisioterapeuta enxergue o paciente de uma forma ampla, né, junto com a equipe multidisciplinar, pensando em funções vitais, em pulmão, pensando em pele, né, pensando nessa questão do paciente ficar menos ativo e mais suscetível a outras alterações, como, por exemplo, de pele, de contraturas, de úlceras de pressão. Só mostrando, né, que comprovadamente o autogerenciamento traz melhor qualidade de vida em pessoas com Parkinson, um trabalho antigo, né, da professora Terry Ellis, é uma fisioterapeuta, se não me engano, americana ou canadense, que trabalha muito com Parkinson, e o que eu trouxe é um artigo de 2010, para que vocês vejam que esse interesse, né, em autogerenciamento, como trazer o paciente para o protagonismo, ele é antigo. Talvez no Brasil, eu sempre digo isso, e eu me incluo nisso, a gente tem um perfil muito paternalista, né? Então, traga para mim que eu resolvo. E, na verdade, você é coadjuvante, né? O ator principal disso é a pessoa com Parkinson. Então, nessa visão geral, eu trouxe uma overview, então, pelos estadiamentos da doença, eu vou ser breve, mas a educação para a saúde, ela vem desde o estágio inicial da doença de Parkinson, então o fisioterapeuta precisa trazer para a pessoa com Parkinson e para o seu cuidador a questão das limitações e dos riscos que a doença de Parkinson pode trazer
né? Essa condição de saúde pode ser limitadora, né? Apesar da gente precisar diminuir o estigma diante da doença, né? E tratá-la como uma outra doença crônica, como, por exemplo, tantas outras, como diabetes, por exemplo, que pode levar a casos graves de perda de visão, de amputações, né? E são doenças crônicas que também não têm cura, mas o Parkinson tem um estigma maior. Nós precisamos lidar com a diminuição do estigma, mas precisamos também deixar claro para a pessoa com Parkinson que existem riscos da doença de Parkinson, então, mas que também existem benefícios da atividade física, né, do exercício físico, então, o fisioterapeuta identificar desde o início, né, as áreas centrais que nós chamamos, né, o que o paciente mais quer melhorar, é marcha, equilíbrio, né, é transferência, é algo de destreza manual, é a sua capacidade física, então, nesse momento, direcionar o paciente que ainda não tem uma queixa específica para um exercício físico, né, para um exercício físico direcionado, com objetivo específico, tá certo? Então, nesse momento de roinhar inicial, o paciente não tem uma limitação ainda de atividade. Então, é nesse momento que ele pode fazer atividades direcionadas já com evidências, por exemplo, como a dança, como a doutora Clarice começou falando, a dança, o tai chi, o treino em esteira, né? E com a evolução da doença, quando o paciente começa a ter dificuldades específicas, a fisioterapia, a terapia ocupacional, então, precisam ser direcionadas para as dificuldades e para os objetivos do paciente. Essa imagem, eu trouxe, essa pirâmide, eu trouxe da Movement Disorders, é um curso disponível, inclusive, para fisioterapeutas, né, Physiotherapy and Rehabilitation for Movement Disorders, da Movement Disorder Society, então, que todos se associem, né, também é uma dica importante para os colegas, que se tornem membros da Movement Disorders, né, para que recebam, então, treinamento, para que recebam conteúdo atualizado, né? Esse é um dos cursos que ministra a doutora Alice Boyer, né, fisioterapeuta, e ela nos mostra aí, e eu acho isso bem importante, a gente diferenciar o que é, na base da pirâmide, atividade física, né, exercício, e no topo da pirâmide, a skill learning. Então, o aprendizado focado na tarefa. É isso que a gente está falando do ponto de vista de fisioterapia, de terapia ocupacional. A fisioterapia transita em todos os níveis dessa pirâmide, mas é de fundamental importância que o paciente que já tem alguma dificuldade em tarefa específica, que ele faça um treino específico da tarefa. E isso não é feito através de um exercício físico, ainda que estruturado, repetitivo, com propósito, dentro, por exemplo, de um treino com educador físico, excelente que ele faça para aumentar o nível de capacidade física, por exemplo, para melhorar a atividade, mas quando você tem uma dificuldade específica numa tarefa, é importante que isso seja direcionado para o fisioterapeuta e para o terapeuta ocupacional. Então, atividade física, né, a gente às vezes coloca no mesmo balaio tudo junto, né? A atividade física é algo do dia a dia que você faz, como, por exemplo, ir trabalhar andando, ou seu próprio trabalho, né, atividade doméstica, atividade de lazer, um esporte, né, que demanda um gasto de energia maior, tá certo? Então, isso é atividade física. Mas isso não é, por exemplo, exercício físico, que é algo estruturado, repetitivo, com propósito, tá certo? E a skill learning, que é o treino específico da tarefa, né, que é um treino focado, repetitivo, que você tem que treinar a tarefa especificamente para melhorá-la dentro do seu objetivo funcional. Bom, eu trouxe aqui para vocês um vídeo de uma paciente em estágio inicial da doença de Parkinson, que eu queria mostrar para vocês como o exercício pode ser interessante nessa fase, onde a paciente não tem nenhuma queixa de limitação de atividade, né? Ela tem uma diminuição de oscilação de membro superior na marcha,
mas que não a atrapalha para andar, não a atrapalha no dia a dia, ela não tem nenhuma queixa direcionada, né? Então, nesse momento, eu, como fisioterapeuta, propus um exercício físico, né, direcionado com um objetivo específico, né? Esse é uma espécie de um skate, né? Vocês podem comprar na Amazon. Eu trouxe dos Estados Unidos, mas eu sei que é vendido através de site. E ele faz um treino que vocês vão ver. Vou abrir aqui o vídeo para vocês. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sim, ela tem Parkinson. Sim, ela tem uma dificuldade no membro superior esquerdo, né? E que dentro dessa atividade a gente consegue treinar a dissociação de cinturas, né? A oscilação do membro, o treino do equilíbrio desafiador desde as fases iniciais, né? Então, é um exemplo de como a gente, como fisioterapeuta, pode utilizar o exercício físico de forma estruturada, desde que o paciente não tenha essas queixas mais específicas. E desde que também eu considere mesclar essas coisas. Então, como eu falei, a fisioterapia ela vai andar nos três andares da pirâmide, né? E a gente para fazer treino específico de membro superior esquerdo, né? Com essa paciente de treino motor orientado à tarefa, a gente direciona para terapia ocupacional, enfim, tá? Mesmo desde as fases iniciais. O próximo slide, eu trouxe para mostrar para vocês esses dois filmes de uma mesma paciente, a Carmen Galuzzi. A Carmen é uma pessoa com Parkinson, ela é psicóloga, ela é voluntária na Associação Brasil Parkinson, e ela tem algumas dificuldades de marcha, né? Ela está no estágio mais intermediário da doença de Parkinson. Então, eu vou mostrar inicialmente a Carmen fazendo o teste do virar rápido, numa situação de off-med. Mais rápido que você puder, Carmen. E aí as coisas ficam mais difíceis, né? Quando eu peço velocidade, daí ela tem uma cinesia, né? Ela estava mantendo a festinação, o passo lento, né? O passo arrastado, mas na hora em que eu pedi que ela aumentasse a velocidade do movimento, aí vocês viram que fica mais difícil. Eu não sei se vocês conseguem ouvir, por conta do barulho todo da sala. A gente estava durante um curso, né, que a associação dá de avaliação da pessoa com Parkinson baseada na diretriz europeia, e a Carmen está falando 1, 2, 1, 2, que é uma das estratégias para sair do congelamento, né, e ela de fato consegue, né. Então, quer dizer que uma paciente no estágio mais intermediário da doença de Parkinson, ela não pode mais fazer um exercício físico estruturado, ela só pode fazer um treino específico da tarefa? Não, não é isso que eu estou dizendo. É o que eu disse desde o estágio inicial, a gente vai andar entre os estágios da doença, né? Então, aqui eu coloquei esse slide, Sendo Feliz com Parkinson, que é um dos projetos que a gente tem, né, com o uso da... Bom, eu vou mostrar antes de falar. Eu vou colocar de novo porque eu acho sensacional. A ideia não é minha, né? A ideia é da Josefa Domingos, da fisioterapeuta portuguesa, né? Redatora da diretriz e tradutora, que começou o Bounce, né? Com esse treino de equilíbrio.
em Portugal, e a gente estava começando, né, a fazer isso de forma estruturada quando veio a pandemia, e é algo que a gente está tentando retomar, tá? Por isso vocês estão vendo a gente aí sem máscara, mas isso foi gravado um pouco antes da pandemia. Esses outros 2 vídeos, eu já estou terminando, acho que eu já estourei o tempo, mas esses 2 vídeos mostram também pacientes mais acometidos, paciente bastante já acometido pela doença de Parkinson em exercício físico, né? Abaixa, Hélio. Aí, trocou. Egídio, abaixa. Aí. Então, a gente está usando o box, né, para tentar treinar algumas condições de equilíbrio, de alcance, de transferência, né, usando um exercício com objetivos de treino de atividade, né? E, então, a fisioterapia pode e deve lançar mão do exercício para trabalhar objetivos específicos, né? Não só a própria tarefa. É óbvio que a gente precisa fazer o treino específico, ele está lá no topo da pirâmide. Mas, sendo uma doença crônica progressiva, lenta, a gente precisa encontrar alternativas para essas pessoas que vão fazer, que devem fazer o exercício ad eterno. Todos nós deveríamos, né? Mas em doenças degenerativas a gente sabe da importância de manter o paciente ativo, o paciente motivado, o paciente engajado, né? Então a gente precisa encontrar formas, e os grupos, né? Vocês estão vendo eles fazendo exercícios em grupo, também são motivadores, né? Eu trouxe aqui também o treino de tarefa específica. Empurra bem. Desce uma perna. Desce a outra. Olha pro chão. Sai de lado. Aí. Perfeito. Uhul! Ele não dirige mais, tá certo? Então, assim, a gente fez um treino do lado do motorista, porque ele ainda consegue tirar o carro da garagem, colocar do lado de fora, né? Então tá difícil para ele entrar e sair do carro, e mesmo do lado do passageiro. Mas ele não dirige mais, e a gente está fazendo um treino específico, inclusive eu já estou colocando resistência, vocês estão vendo aí os pesos de 2 quilos, as tornozeleiras, para aumentar a demanda nessa tarefa. Um outro exemplo é uma paciente que também está no estágio intermediário da doença de Parkinson, e que olhando esse sofá fundo, fofo, né? Uma paciente no estágio mais avançado, você diria, o que ela está fazendo deitada no sofá? Ela está fazendo o que ela quer fazer. Ela quer deitar no sofá dela, né? Como todos nós deitamos. Esse é uma queixa que ela traz, né? Então, é possível fazer esse treino? É possível fazer esse treino, nós devemos fazer esse treino, né? E é por isso que a fisioterapia é tão importante. Muito bem. Aqui é um outro exemplo, então, de um treino de aprendizagem, um treino específico da tarefa, né? De um paciente já no estágio mais avançado da doença. De novo, seu Rubens. Não, lá no fundo, isso, encosta, senta na beirada, dobra bem o joelho, olha no chão e levanta.
Quase. A perna esquerda está encostando no sofá. A panturrilha. Isso. Vai de novo. Aí! Mais uma. Agora encosta. Aí do começo não vale. Tem que vir lá de trás. Né? Então, ao mesmo tempo que você treina a tarefa, você treina aspectos específicos, você divide a tarefa, né, em componentes menores para que o paciente consiga, uma vez que a deficiência da dopamina, né, dos gânglios da base vai levar a uma diminuição da automatização de movimento. Então, essas pequenas caixinhas, né, essas caixinhas de ferramenta, essas toolbox aí que a gente fala divididas, né, que é o levar o corpo para frente, transferir o peso para frente, anteriorizar o tronco, isso tudo nós fazemos desde a infância de forma automática. Quando a gente tem uma perda dopaminérgica, a gente passa a ter dificuldade nesses movimentos automáticos, como, por exemplo, levantar, né? Levantar da cadeira, levantar do sofá. Então, vocês ouviram até o nheque, 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 nheque desse sofá. É um sofá baixo, o paciente é alto, né? Deveria ter uma almofada mais firme, poderia subir o pé do sofá, mas é todo um processo, né? Com o cuidador, com o familiar, com o próprio paciente, de mudança do ambiente, né, de enxergar que seja uma barreira esse sofá, né, mas que ainda assim, se é o desejo dele manter esse sofá, então vamos fazer esse treino, vamos ver o que é possível, né, e aqui num segundo momento, escorrega na beirada, olha para o chão e levanta. Uhul. E aí eu nem termino de falar, né, e ele consegue fazer a tarefa. Certo? Bom, aí só voltando no que a doutora Clarice já falou, e eu acho que eu já comentei aqui, a atividade física aeróbica, né, ou aeróbia, ela precisa ser de moderada a intensa. Então, desde que você observe que o paciente está no estágio inicial da doença, sem queixas específicas, ou que, apesar dele ter queixas específicas, você sabe que é importante para proteção neuronal, né? Para proteção do cérebro dessa pessoa com Parkinson, para diminuição da velocidade de instalação das limitações, então é importante que ele faça atividades físicas de intensidade moderada a vigorosa, 2h30 por semana, né? Então são 150 minutos por semana, tá certo? É possível ele fazer com essa atividade em séries, mas de no mínimo 10 minutos de duração, né? Isso é uma recomendação da diretriz, da OMS, né? As atividades de fortalecimento muscular, o exercício de fortalecimento, ele precisa ser feito pelo menos 2 vezes, né? 2 a 3 vezes por semana, também é uma recomendação da Sociedade Americana, e também com relação ao treino de equilíbrio, que nós havíamos comentado, para a prevenção de quedas, é importante, então, que seja feito de 3 ou mais vezes por semana. Eu trouxe também essa figura desse curso que eu mencionei para vocês, da doutora Alice Boyer, da Movement Disorders, mostrando o que são aí tarefas específicas para a doença de Parkinson e tarefas não específicas para a doença de Parkinson. Então, façam esse exercício mental junto comigo agora, né? Nós temos essas atividades aí em cinza, walking on a treadmill, então andar na esteira, andar caminhando em dual task, carregando alguma coisa, mantendo-se numa perna só, nadar, correr, né, usar o Nordic Walking, os bastões, né, que
para a caminhada com membro superior alternado, né, com membro inferior, então alterna, quando vai a mão direita, vai a perna esquerda e vice-versa, né, como na marcha funcional, na marcha de pessoas sem Parkinson, o treino da escrita, né, e o levantamento de peso. Então, tarefas não específicas, né? Nadar, levantar peso, a corrida, a esteira, né? Não é um treino específico para a pessoa com Parkinson. Já o treino com os bastões, né, de caminhada, com o Nordic Walking, o treino em dual task, né, em dupla tarefa, o treino da escrita, vocês ouviram no vídeo inicial a paciente Eliane falando sobre ter treinado a escrita e ter melhorado, né? E o treino de equilíbrio, né? Sendo isso como uma tarefa específica. E aí a diretriz também traz outras opções de atividades que podem ser feitas como exemplo de atividade física moderada, exemplo de atividade física vigorosa, né? Mas basicamente são atividades que aumentem a sua frequência cardíaca, né? Uma atividade física moderada a intensa, aquela que a sua frequência cardíaca aumente. Se você sente o coração bater mais rápido, você fica ruborizado, você fica vermelho, porque aumenta a circulação sanguínea. Por aumentar a circulação cerebral, você tem um efeito neuroprotetor, né? Então, é necessário que seja uma atividade física aí, intensa, de moderada a intensa, e alguns exemplos que a diretriz traz, lógico, alguns não são da realidade do Brasil, mas existem atividades interessantes, como, por exemplo, o tênis de mesa, né, que é uma atividade que nós implantamos há cerca de 1 ano na Associação Brasil Parkinson, né? Existe uma fundação, Ping Pong Parkinson, né, fundado pelo Nenad Ba, é um músico, né, nos Estados Unidos, que tem Parkinson, que fundou essa Ping Pong Parkinson, e nós fizemos o primeiro torneio de tênis de mesa no Brasil, que foi no fim do ano passado, com atletas de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então, a gente tem enveredado aí por essas atividades que podem, que são de gasto energético, que são aeróbicos e que podem trazer benefícios neuroprotetores para as pessoas com Parkinson. E aí a ciência nos mostrando, né, um acompanhamento, um trial, que acompanhou 2 grupos, né, ao longo de 2 anos, mostrando que o exercício foi um preditor de boa evolução, né, e esse outro estudo também mostrando aquilo que a gente falou durante a aula toda sobre a questão de pessoas que fazem exercícios habituais e pessoas sedentárias, né, então a coluna em cinza de pessoas que fazem exercícios habitualmente e a coluna preta de pessoas sedentárias, de sujeitos sedentários, mostrando uma liberação maior de dopamina, né, nessas pessoas que têm o exercício físico habitual. Né? E além da questão motora, eu trago para vocês também, como foi falado na doutora Clarice, né? Existem alterações motoras e não motoras na doença de Parkinson, então eu trago aqui um trabalho mostrando o exercício físico, um programa de exercício físico. Na verdade, é uma revisão sistemática mostrando o efeito do exercício físico para a cognição, né? E também para distúrbios do sono. Tá? Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu fico à disposição, Associação Brasil Parkinson, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. A associação está sempre de portas abertas e eu queria agradecer mais uma vez à querida doutora Clarice Listic pela oportunidade, pelo convite. Espero que tenha sido o que você queria. Clarice, muito obrigada pela oportunidade.